Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São Cornélio e de São Cipriano. São Cornélio era papa, São Cipriano era bispo de Cartago. Ambos morreram martirizados e viveram numa época da Igreja em que, no fundo, o que estava em jogo era qual era a atitude da Igreja diante dos cristãos já batizados que tinham pecado. Deixa eu colocar você no contexto para você entender. Aconteceu mais ou menos no ano de 250. Uma das maiores perseguições que a Igreja já teve que enfrentar foi a perseguição do imperador Décio. Grandes mártires foram martirizados sob Décio, inclusive o Papa Fabiano morreu mártir. O que acontece, porém, é o seguinte: além destes inúmeros mártires que gloriosamente deram a Cristo o testemunho do seu amor, houve também aqueles cristãos que não estavam preparados, Ou seja, como as virgens imprudentes que não tinham óleo em suas lâmpadas, na hora que veio o esposo, foram deixadas de fora. São aqueles cristãos que terminaram amarelando, por assim dizer, ou seja, renunciaram à fé. O imperador queria o quê? Que eles sacrificassem ao imperador. Então, alguns foram lá e fizeram isso. São os chamados incensários, aqueles que queimaram incenso diante da imagem do imperador. Tinha também outros que deram uma de espertinhos, e ao invés de queimar incenso na frente da imagem, eles simplesmente subornaram os oficiais romanos para dar o certificado. Ou seja, eu não vou cometer idolatria, eu não vou queimar incenso diante da imagem do imperador. Mas, para que eu não seja perseguido, eu vou conseguir aqui o meu, deixa eu adaptar para o mundo moderno, vou conseguir o meu passaporte sanitário, Vou pagar aqui um dinheirinho, o cara vai lá, escreve que eu tô quites, e aí eu posso fazer tudo. Então assim, os cristãos daquela época iam lá e conseguiam o chamado libello. Esses eram os chamados libellati. Quem eram os cristãos libellati? Eram aqueles que conseguiram um passaportezinho, conseguiram um atestado dizendo, eu consagrei aos deuses, eu sacrifiquei aos deuses, eu tô quites, eu fiz idolatria. Mas aí depois alguém dizia, mas pera lá, você está com um documento aqui que diz que você fez idolatria. Diz, não, mas eu não fiz idolatria não, de verdade. Eu não fiz a idolatria, eu só subornei o oficial e estou aqui com o documento. Vocês entenderam onde é que está o problema, Ou seja, essas pessoas não tinham o mínimo pudor de se apresentar em público como sendo idólatras. Para elas, bastava que eu intimamente não fosse idólatra. Mas e o escândalo? Pois bem, esta era a situação dos cristãos durante a perseguição de Décio. Estes cristãos que caíram, recebiam o nome coletivo de lapsi. Lapsus é aquele que cai, Então, os caídos, o que fazer com estes cristãos? Havia uma série de católicos rigoristas, como Novaciano, que se opunha ao Papa Cornélio, como Novato, que se opunha ao bispo Cipriano. E eles queriam o quê? Queriam o seguinte: nada de duas chances, acabou. Você pecou, pecou. Não tem mais segunda oportunidade. Não, mas nós estamos aqui arrependidos, dispostos a fazer penitência. Quantos anos de jejum vocês quiserem, a gente faz penitência, joga cinza na cabeça, anda coberto de sacos, faz o que quiser. Não quero saber. E assim, a Igreja não exercia a sua misericórdia materna para com os filhos arrependidos. São Cipriano e São Cornélio
souberam, sem ser laxos, propor a penitência devida e a reconciliação devida àqueles que haviam caído, àqueles que haviam traído a fé. Assim como nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo esteve pronto para perdoar São Pedro. São Pedro também era um lapsus, né? São Pedro também negou Jesus, mas nem por isso nosso Senhor deixou de acolhê-lo de volta, uma vez arrependido e feita a penitência. É isso também que nos ensina o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, tirado de São Lucas, capítulo 7, nos mostra Jesus que está hospedado na casa de Simão. A tradição nos diz Simão o leproso, né? Mas o fato é que era um dos chefes importantes da época de Jesus. Pois bem, Simão recebe Jesus sem lhe dar nenhum sinal de reverência. Uma mulher vai até Jesus e não somente reverencia ele, ela está lá, banhando os pés de Jesus com lágrimas e enxugando os seus pés com os seus cabelos, colocando perfume, derramando óleo sobre a cabeça dele, ungindo os pés, dando sinais de amor. E Jesus olha para aquela mulher, que é pecadora. Simão está lá olhando para ela, dizendo, se Jesus fosse profeta, saberia que tipo de mulher é essa. Mas Jesus olha para ela e diz, teus pecados estão perdoados. Por que aqui Jesus perdoa aquela mulher? Por que Jesus nos perdoa? Na realidade, Jesus, quando nos dá o arrependimento, ele já nos dá um grande milagre, um grande dom. O primeiro milagre é o arrependimento. O segundo milagre é o perdão que vem depois do arrependimento. Para você entender, né, a dinâmica de como é que Deus quer se reconciliar conosco, você tem que se dar conta do seguinte. Você pecou? Muito bem. Você está arrependido de ter pecado? Então, se surpreenda. Se surpreenda com a grande graça que você está recebendo. Por quê? Porque nesse planeta tem bilhões e bilhões de pessoas que pecaram e não estão arrependidas. Se você pecou e está arrependido, meu irmão, a graça de Deus tocou o seu coração. Isso é um prodígio. Isso é uma coisa muito boa. Não vem de você. Vem de uma graça, vem de um milagre sobrenatural que Deus realizou dentro de você. Então agora, que a graça não seja em vão. Que essa graça recebida não seja em vão. Vai, levanta, vai até Jesus no confessionário. Lá, como essa mulher, chore aos pés de Cristo. Beije os seus pés, enxugue com os seus cabelos e você receberá o perdão. O milagre já aconteceu, mas aconteceu pela metade. Você tem o arrependimento, mas agora vai lá para sacramentar o perdão. Vai lá para realmente concluir a obra que Deus iniciou no seu coração. A Igreja, Mãe de Misericórdia, nos dá a oportunidade de nos confessarmos e de recebermos essa segunda chance. Batizados embora, também nós podemos ser perdoados e podemos pedir perdão. Que São Cornélio e São Cipriano, de lá do céu, rezem por nós e nos deem verdadeiro arrependimento, firmeza de propósito e a graça de uma santa e frutuosa confissão. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.